E começar, já aí? que você está com pouco tempo, não é isso? Tô. É porque eu cheguei agora numa cidade aqui em São Paulo, eu não conheço essa cidade, e aí a gente tem que se preparar para esse evento, e então tem uma. Tá. Está fazendo evento ou é lançamento de... É o lançamento, porque eu sou sócio do Guilherme Tavares, ele é um estilista, e a gente tem uma sociedade de um conceito de moda, sustentabilidade, ecologia. Então ele vai fazer o lançamento da coleção dele Primavera-Verão 2023. E aí eu tô aqui em São Paulo, por isso. Você depois manda para mim essas Vou te coisas, mandar, essas vou te mandar. informações e foto, tá Te bom? mando. Beleza, te mando sim. Então, vou fazer minha aberturazinha pequenininha para a gente começar e que você tem que se apresentar hoje ainda, né? O seu estilo galã aí, bonitão com as roupas novas da sua empresa. Vamos lá. Gente, eu vou conversar com uma preciosidade da dramaturgia brasileira. Ele é bom de teatro, é bom de cinema, é bom de TV, ele é excelente. Seu nome é Sérgio Menezes dos Reis, mas a gente conhece ele como Sérgio Menezes. Bem-vindo, querido Sérgio Menezes. Prazer ter você aqui. Meu amado Cabo Amado, que eu amei assistir esse filme, e agora a gente está na Globoplay, e que filme espetacular. A história prende. Quem não assistiu ainda, por favor, está perdendo. Não é verdade, Sérgio? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Luiz. Sérgio, você é carioca. Sou carioca, mas Carioca. eu sou um carioca meio fajuto. Ah. Por quê? Eu não gosto de calor. Você não Carioca é gosta de 40 graus. calor? Não, não. 30 graus para mim é até insuportável. Eu também não suporto calor. Eu nasci em cidade praiana, que é Vitória, mas amo São Paulo por causa dessa temperatura amena que a gente tem em pleno quase verão, né? Estamos no final de primavera aí, quase início de verão, e eu gosto dessa temperatura. Vamos lá, Sérgio. Você começou profissionalmente em 1988 na montagem Ópera Carmen, da Fundação Nelson Allan. E em 1994, você fez teste para o personagem Teobaldo de Romeu e Julieta, sob a direção do nosso inesquecível, né? Inesquecível e espetacular Sérgio Brito, não é? Começou Exatamente. muitíssimo bem, né? Começou muitíssimo bem, né? Os dois pés direitos que eu comecei. Com os dois pés direitos, eu diria. Você sempre quis ser ator, desde criança, desde sempre, sempre quis ser ator? Eu acho que eu queria ser artista. Hum, Quando eu era muito, muito, muito criança, com 7 anos de idade, eu uhum. passava na frente de uma escola de circo que tem no Rio de Janeiro e eu pedia para minha mãe para ela me inscrever nessa escola, Aham. porque eu Ah, queria que legal. ser palhaço, trapezista, Aham. malabarista, queria ser Aham. artista. Aham. Mas um dia Queria se eu tinha. apresentar. Era uma criança apresentada, né? Digamos assim. Exatamente. Atazanada, já era uma criança atazanada. Sérgio, você fez nada mais, nada menos que você fez Romeu e Julieta na direção de Sérgio Brito. Depois, você participou de outra montagem de Sérgio Brito, Memórias do Interior, e por aí vai. Aí você começou com uma carreira praticamente consolidada, porque, pelo amor de Deus, você só teve fera na sua vida. Foi para Salvador, né? Foi participar da montagem do Sonho de Strindberg, dirigida por Gabriel Vilela. Na volta fez curso técnico de artes cênicas no Senac, muito bom, aliás, muito bom, né? Depois fez oficina de atores na Globo. Pronto.
Uhum. O menino já estava pronto para enfrentar uma série de outras coisas, né? E aí veio A Força do Desejo, de Gilberto Braga, do nosso querido e inesquecível Gilberto Braga, né? Que só fazia pérolas, né? Você Um viveu, gênio. um gênio, você viveu Jesus nessa novela, não é isso? O Inesquecível. personagem que se chamava Jesus. Bom, por aí vai. Vamos falar um pouco dessa sua carreira, seus milagres, até dos seus, seus milagres, eu aqui, já lendo aqui Porto dos Milagres, né? Então, da sua carreira, e por que não dos seus milagres também, né? Ah, o Beijo do Vampiro de Antônio Calmon e Celebridade, outra pérola de Gilberto Braga, né? E vai. Sim, a moça de Benedito Rui Barbosa. Como é que foi essa sua carreira aí? Me conta o seguinte, você já começou trabalhando com feras. Sentiu medo, receio de ver aquelas pessoas que você via na televisão e tá lado a lado ali? Como é que é esse sentimento? Eu sempre falo com a Malu, que a gente é muito amigo, assim, a gente é muito próximo. E eu sempre falo para ela sobre essa experiência da força de um desejo. A força de um desejo foi a manifestação da força do meu desejo de trabalhar com aquelas pessoas. Eu Uhum, queria trabalhar com o Gilberto Braga. Eu queria trabalhar com todo aquele elenco. Aquele elenco, em geral, o Gilberto, você sabe que ele sempre basicamente escolhia um grupo de pessoas para trabalhar em algumas obras, né? Esse grupo de pessoas, em geral, eram Malu Mader, Fábio, Cacau, Fafá, Natália uhum, Timber. Então, Cláudio Correia Castro. Então, era um grupo de uhum. pessoas que sempre faziam as obras do Gilberto. Obviamente, outros atores, né? Mas ele meio que escolhia essas pessoas porque ele admirava, obviamente, porque são artistas brilhantes e admiráveis, confiava, e a linguagem do Gilberto. Esse é o pulo do gato. Esses atores sabiam, A linguagem dele, né? entendiam, Pegava a entendiam a linguagem. linguagem desse autor. Uhum, E uhum. eu era espectador, quando eu era adolescente, eu era muito noveleiro. Então, eu vi todos os clássicos do Gilberto. Vale Tudo, Dono do Mundo. É, E eu, eu eu também. sempre pensei que era um autor assim que tinha um diferencial. Mas, obviamente, eu também não tinha um grande conhecimento de causa, não era um especialista, não tinha experimentado nada na minha vida, na prática, nesse sentido, mas Uhum. observava e percebia que era um autor diferenciado. Aí, quando eu Sim, fiz a oficina de atores da Rede Globo, a gente tinha uma dinâmica que a gente tinha que escolher textos para as aulas práticas, porque a gente tinha várias matérias, inclusive que era o foco principal da oficina, que é a arte cênica. Então, a gente escolhia os roteiros desses grandes autores. Então, a gente tinha Jeanette Claire, Benedito Rui Barbosa, Gilberto Braga, todos esses grandes autores, especialmente dos anos 70 até os anos 90, a gente tinha na oficina de atores da Rede Globo para a gente escolher os roteiros e interpretar. Eu sempre escolhia os textos do Gilberto ou Jeanette Claire. uhum. E isso, nesse momento, obviamente, eu não tinha ideia do que poderia acontecer. Eu só estava fazendo oficina nesse momento. Mas Uhum. eu acho que, de uma certa forma, havia uma comunicação com o universo e essa comunicação se manifestou na materialização da força do meu desejo. Que essa Uhum. novela eu costumo dizer que é um processo de cocriação real, assim, né? Hum. Sérgio, eu conheci Gilberto Braga e uma coisa interessante que eu ouvi dele próprio, porque ele frequentava muito a sociedade carioca, eu também, através da revista, porque eu reportava muito eventos da sociedade carioca. E uma vez eu perguntei para ele, Sérgio, uma vez eu perguntei, Gilberto, você tem milhares de inspirações. Ele falou assim, mas a maior é isso aqui. A gente estava numa festa. Aí ele falou assim, a maior é isso aqui.
Quer dizer, era a própria vida de sociedade que ele frequentava e que saía dali as várias viagens que ele tinha sobre os vários personagens. Que vamos ver, vamos relembrar de alguns. Odete Roitman é um personagem que existiu naquela época, de verdade. Existiam personagens parecidíssimos com Odete Roitman dentro da sociedade carioca, que era mais movimentada naquele tempo, e por aí vai, assim como existia Maria de Fátimas, como existiu celebridade também, como existiram vários personagens assim, na época que se dava muito bem. Então, eu acho que o Gilberto Braga representava muito, ele se inspirava muito até no estilo de vida dele para tirar essas personagens. Então, o que ele fazia brilhantemente, né? Vamos e venhamos, né? E, enfim, Janete Claire, outra espetacular, né? Que a gente eu nem conheci, mas assim a gente conhece todos os trabalhos dela que são totalmente atuais, eu acho. E Benedito Rui Barbosa, né? Quer dizer, são craques, gênios. E você teve esse. A novela brasileira, ela tem esse lugar, né? Ela é considerada das novelas, quer dizer, esses autores e o jeito do Brasil fazer novela chama muita atenção por causa desse diferencial. A novela brasileira é considerada a melhor novela do mundo. Com E certeza, ela é o nosso melhor produto exportado, né, de entretenimento. É a novela brasileira que não, a gente não é possível comparar com qualquer outra. Eu estava vendo, eu entrevistei de um ator brasileiro que mora na Irlanda. E o engraçado é que na Europa as novelas duram muito tempo, né? A novela que ele está fazendo dura 30 anos, está durando 30 anos. Ele está no sexto ano da novela. Então, os nossos produtos talvez sejam melhores, porque ele tem um começo, um meio bem turbulento, né? E um fim para fechar toda a trama. Isso é muito bacana. Como o brasileiro aprendeu a fazer? Não sabemos, mas que faz e faz bonito, faz bonito. Você vê nos outros países, o México, por exemplo, as novelas são longas. Tem países que as novelas são muito longas, né? Aqui já tem mais uma, uma diferença. E por falar em diferença, eu queria te perguntar o seguinte: hoje as obras são feitas, são obras fechadas. Você não tem mais aquele lance de dar ao seu personagem, você tem a resposta do público para o seu personagem. Então, de acordo com o seu personagem te dá, tem a resposta do público, mas o autor te dá maior destaque. Como é que você vê essa diferença? E como é que você faz em relação a isso? na verdade, a novela ela é uma obra aberta. O Hum, autor ele não sabe muito bem o que vai acontecer no capítulo 30, quando ele começa a escrever a história. Ele não sabe o que sim. vai acontecer no capítulo 130, por exemplo. Ao Uhum. longo do processo, ele vai, de uma certa forma, dialogando com a própria obra. Ele vê o resultado e vai escrevendo. Os atores, eu acho que acontece da mesma maneira. A gente vai vendo o desenvolvimento e o resultado desses personagens no ar para entender os melhores caminhos que a gente pode seguir. Eu acho que o grande barato da novela é o fato dela ser uma obra que é uma incógnita para todo mundo, o Uhum. autor, o diretor e para o elenco inteiro. A gente está sempre meio que dando um tiro no escuro, só que é um tiro no escuro com muita responsabilidade, porque tem uma estrutura que estabelece uma dinâmica muito rica
durante esse processo, Sim. que é um pouco, eu não diria caótico, porque tem uma organização, tem meta, Uhum. mas é um pouco, a gente fica É um sempre na caos dúvida. organizado, é um caos bem Exatamente. organizado. A gente fica meio que na dúvida. Às vezes a gente começa a gravar, tem obras que você começa a gravar 2 meses antes, e aí vai para o ar, e você não, até aquele momento, você não sabe muito bem como é o resultado. Tem alguns diretores muito generosos que mostram, antes de ir para o ar, como que a obra está, para a gente poder, inclusive no set, durante o processo de execução, antes da estreia, entender como é que está o produto, que é importante observar o resultado do trabalho. É diferente do cinema e do teatro, por exemplo. Teatro e no Uhum. cinema são obras fechadas. Você sabe o que vai acontecer do começo ao fim da história. Ela já está estabelecida. E muitas vezes, no cinema, por exemplo, o ator tem a chance de ver uma parte do resultado antes da edição. Eu confesso que tem filmes que eu gosto de ver, mas tem outros que eu prefiro não ver. Prefiro ver É, na né? tela o resultado total. Uhum. Mas, porque, assim, quando eu percebo que o cineasta é confiável, quando o roteirista ele deixa o trabalho pronto, quando a gente não tem que fazer muita manobra para se entregar e tal, aí eu penso, eu devo confiar e vou ver na sala, ver o resultado na sala. E teatro é aquele universo fantástico que você está ali, você está sujeito a qualquer situação, você tem que lidar com aquela situação, porque não tem edição, não tem corta daqui, vai dali, do começo, do meio ao fim, com a cara e Aham. com a coragem, e essa é uma magia insubstituível. Insubstituível. Eu acredito que para vocês, atores, o teatro é se torna um aprendizado, né, para você fazer as outras obras em outros tipos ah, de veículos, no caso, digamos assim, que é a televisão e o cinema. Eu acho que, não sei se eu estou falando nenhuma bobagem, mas talvez o teatro me parece assim, meio que a base disso tudo, entendeu? Me parece que ali você tem uma certa obrigação de dar tudo certo. É assim? É um pouco assim. Mas eu vou te dizer, Luiz, que tem Hum, grandes atores que nunca pisaram no teatro e são brilhantes, o que é raro, mas uhum, acontece. uhum, Mas você tem razão. O teatro é um lugar que te dá uma certa liberdade, mas não é uma regra, né? Porque a uhum, pessoa ela pode aprender de várias formas. Eu acho que a arte, eu acho que ninguém aprende a ser artista. Ou você é ou você não é. Né? Não sei se eu acho que as escolas elas são importantes porque elas te dão método, te dão, enfim, as portas para você abrir, aí você tem que usar a chave certa, de acordo com algumas técnicas, alguns mestres importantes e tal. Mas eu acho que a arte é uma coisa muito genuína, sabe? É quase intuitiva, assim. Obviamente, quando você uhum, tem uma base técnica, você acaba desenvolvendo mais habilidade, claro, né? uhum. E eu acho que o teatro ele possibilita essa, essas habilidades de aflorarem Sim. mais possível. Possibilita apurar mais essas habilidades, digamos assim. E, e eu acredito que cursos e tal te dão todas as regras e todas as técnicas, mas depois o ator segue por si mesmo. Depois você tem o seu próprio jeito de ensaiar, a sua própria maneira de decorar, a sua própria maneira de interpretar o seu personagem. Acredito eu que seja assim, não é? Eu acho que a gente acaba desenvolvendo um jeito próprio, O né? Um método jeito mais próprio, né? prático. Uhum, Observando também os colegas. uhum, Pessoalmente, eu gosto muito de me inspirar nos uhum, colegas que são bons atores. uhum. E eu tenho Vamos alguns passar para o comigo. cinema, que eu
quero voltar a falar, falei com vocês que estão assistindo, já falei sobre Amado, mas é um personagem que me fascinou porque a gente não sabe se ele é herói, não sabe se ele é bandido, mas ele é uma pessoa que eu adoraria ter conhecido na minha vida, sabe? Ah, fazer o Amado, e Amado uma pessoa que existe, o Cabo Amado é uma pessoa que existe. Fazer o Cabo Amado foi para você o quê? Você estudou o Cabo Amado, você chegou a conhecê-lo, você chegou a saber como é que você buscou o Cabo Amado dentro de você. Oi, deu uma travada aí. Eu conheci o Cabo Amado. Deu Eu uma te ouço, você travada. me ouve? Agora E vai. para mim? Voltou? Voltou, vai. Voltou? Voltou. Então, eu conheci o Cabo Amado. Na verdade, a gente se tornou amigo. Desde o processo de pré-produção, a gente ficou muito junto. E ele é um cara muito curioso, que ele oscila entre a doçura e, e o lado mais imponente da força, porque é um policial militar, que boa parte do que você viu no filme realmente aconteceu. Uhum. Então, a gente tentou encontrar um meio do caminho sem que eu fosse um mímico. Eu não queria imitar essa pessoa. Uhum. É uma responsabilidade muito grande quando a gente faz alguém que existe ou já existe. Sim. Uhum. Se tirar um personagem da cartola, criar do nada, eu acho que é um pouco mais... Você se sente um pouco mais livre. Quando é alguém que já existe ou existiu, você tem uma certa responsabilidade sobre o aspecto da fidelidade em relação a essa pessoa. E é um cara jovem que hoje não faz parte da corporação e que tem um estilo de vida muito diferente desse Amado que você viu na história. Uhum. Mas eu acho que esse processo ele foi muito rico, porque, ao mesmo tempo, a gente desenvolveu um grau de liberdade sem que essa fidelidade fosse perdida. A gente queria pegar a essência desse personagem. A gente não queria Uhum. criar uma réplica dele, no sentido de... Não é um filme biográfico. Sim. Momentos que o roteirista usou referências de coisas que aconteceram na vida desse Uhum. personagem para fazer uma transposição para a obra de Uhum. ficção, que é uma obra de ficção, mas que tem uma certa tonalidade de uma obra quase biográfica, porque o cara existiu, então tem algumas referências, mas a gente se viu também com uma necessidade de contar uma história de dramaturgia, sem que a gente precisasse ficar preso a algum estereótipo, a algum jeito de falar, enfim. Então, eu entendi quando eu conheci o Amado, como ele era, como ele podia ser traduzido, que foi quase como uma tradução. Uhum. E aí, depois, a gente usou uma certa liberdade cênica para executar o cara. É fascinante a vida de ator, né? Oh, meu Deus, é bom você conhecer e fazer a história, né? Logo depois você se despir de Amado e se despedir de Amado, você seguiu para Ressurgido. Qual é a história de Ressurgido? A história de Ressurgido é um policial que vive numa base lunar e acontece uma explosão nessa base lunar e ele decide voltar para a Terra para encontrar a chave desse mistério. Quando ele volta para a Terra, ele se depara com algumas questões do passado para serem resolvidas. O drama da morte do filho, o desaparecimento de algumas pessoas. E, de fato, a partir dessa explosão que acontece na Lua, ele se torna um ciborgue, um homem meio máquina, meio biologia.
Então, ele tem alguns poderes. O cara ele fica invisível, ele fala por telepatia, e a missão dele é entender por qual razão alguns problemas do planeta Terra estão se tornando tão graves a ponto de ameaçar a humanidade. E ele vem para tentar resolver Então, isso. é um curta-metragem que a gente É vai... que está circulando por aí pelos cinemas. Está circulando pelos cinemas, por alguns festivais, e é possível que a gente, em breve, publique em alguma plataforma importante. Maravilha. Como o nosso tempo é curto, eu quero resumir a nossa... Eu quero finalizar a nossa conversa, nossa boa conversa, aliás, excelente conversa, com os seus planos futuros, porque tem aí uma história com a moda, tem aí uma história com uma empresa de moda, então vamos lá contar um pouquinho disso aí também. Pois é, a moda sempre me chamou a atenção, e agora eu decidi assumir essa minha relação com a moda, porque eu sempre acho que a arte ela está sempre fazendo chamados, e a gente tem que atender esses chamados, porque é uma entidade que o artista tem que dar atenção. Então, Sim. a arte decidiu me chamar para desenvolver um trabalho com moda, sustentabilidade e ecologia, que é um dos motivos importantes desse momento da nossa história da humanidade. A gente precisa dar atenção a questões ecológicas e de Claro, sustentabilidade se a claro. gente quiser sobreviver nesse planeta pelos próximos 100, 200 anos. O quanto antes, Então, por favor. pois é. Pois é. O Então, quanto assim, antes. nesse momento, eu estou colaborando com um estilista aqui em São Paulo agora por isso. Ele trabalha com moda, sustentabilidade, ele trabalha com material reciclável, ele utiliza elementos que não seriam facilmente digeridos pelo planeta e transforma isso em arte, em roupa, sapato, bolsa. Então, ele tem sido muito observado, especialmente pelos países de primeiro mundo, né? A gente ainda está meio que engatinhando nesse processo. Existem alguns outros estilistas que fazem isso, mas em grandes países, o mercado têxtil biodegradável é um ponto de vista. Então, Com é legal certeza. porque assim, uma colaboração com a natureza e também falar de uma coisa que eu acho bacana, que é E a moda, moda, né? arte, exatamente. E você é muito estiloso, né? É Sou. um cara estilosérrimo. Gosta de se vestir Obrigado. bem e se veste bem, com muita personalidade, digamos assim. Sua, sua forma de segurar uma roupa você segura mesmo. E isso é muito legal, eu gosto muito disso. Você tem umas criaçõezinhas aí, dentro do seu guarda-roupa, você faz um apanhado e sai lindo por aí, né? Deu uma travada aí. Deu uma travada. Colaboradores, eu acho que é por isso também. Tem os colaboradores de inocência. E aí, deu certo? Deu certo. Deu Vai, certo? volta. Volta. Então, eu tenho muitos colaboradores. O Guilherme Tavares é um deles. O Hermes Inocêncio acabou de me convidar para apresentar a coleção Primavera-Verão 2023, que é um outro conceito, é um conceito de moda mais convencional, com tecidos mais Uhum. conhecidos e tal. Não tem essa pegada ecológica, mas o trabalho do Hermes Inocêncio é um trabalho de extremo bom gosto. Então, essas pessoas elas estão sempre colaborando comigo, assim, elas têm peças interessantes, aí elas mandam para minha casa e a gente faz um ensaio, aí eu pego quase a coleção inteira, porque é tudo muito interessante, e assim a gente vai vivendo. E desfilar, fotografar, e apresentar são formas. Tá tudo ligado à carreira de ator. Naturalmente, você está fotografando, você está representando, e desfilando, você está representando. Então, é tudo ligado.
Ok, querido, muito obrigado pelo seu tempo, sua gentileza, seu carinho com a gente. O portfólio Obrigado. gosta muito de você, eu gosto muito de você. Sou um verdadeiro fã do seu trabalho. Obrigado, E Luiz. Vocês estão com um material que tem que vai além do que a gente conhece sobre revista eletrônica de moda, comportamento, arte, cultura, curiosidade. Eu acho que vocês tratam os artistas de um jeito muito respeitoso, sabe? Que tem sido uma coisa muito rara ultimamente. Então, vida longa para vocês. Eu também obrigado, respeito muito o trabalho de vocês. Eu observo sempre vocês fotografando obrigado. em aeroporto, vocês dando, sabe, aquele moral bacana para várias pessoas e sucesso, porque realmente tem um material muito bacana, muito bom, muito especial. Obrigado. Vindo de você é mais que elogio, hein? Vou ficar de uma bola muito cheia. Querido, obrigado, um beijo para você, tá? Sucesso, 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 sucesso na sua nova empreitada aí com a moda. Muito legal essa coisa sustentável e tem que ser. Tudo tem que ser assim, por favor, né? O mundo precisa mudar. E a gente está aqui para ajudar a mudar, né? Exatamente. Beijo grande e até a próxima. Valeu, Luiz. Um abraço. Outro.